O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi entrevistado no programa Pânico aqui da Jovem Pan News nesta quarta-feira. Questionado sobre a esquerda, Guedes ironizou as promessas de Lula e Geraldo Alckmin. A esquerda promete o paraíso e entrega o inferno. Exato. Continua fazendo a mesma coisa. São nobres ideais, são sempre muito bem intencionados, mas não conhecem a economia. Fala bonito. É um discurso bonito que não entrega. É um discurso bonito que não entrega. E nós vamos aos trancos e barrancos, discurso maus modos, discurso ruim, comunicação tumultuada. E aí, inclusive, ideologicamente, isso é trágico pro país também, porque aí tem a turma que canta internacional socialista de um lado, aí a turma do outro lado fala, então peraí, tá aqui a reação, e aí o pau começa a comer. Alexandre Garcia, queremos ouvi-lo, temos 1 minuto e meio, Alexandre. Hino nacional versus hino da internacional, né? É bem a cara, né? Tá em jogo a nossa soberania, o nosso futuro, né? O ministro Paulo Guedes está dando aulas aí de economia, de política, né? Tem explicado por que o socialismo, o marxismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, nem mesmo na União Soviética com poderes divinos, né? Agora ele tem explicado também, maravilha, ele tem explicado por que a inflação no Brasil está mais baixa que nos Estados Unidos que na Alemanha. Por que o PIB no Brasil vai crescer mais que nos Estados Unidos que na Alemanha, né? Por que o ambiente de negócios voltou assim tão favorável depois de toda essa campanha pró-vírus, né? Essa campanha que tentou fechar o país por causa do governo, tentou arrasar com todos os brasileiros porque queria arrasar com o presidente da República, né? Ele vai explicar por que é vantagem ter um banco central sem dependência da política, um banco central autônomo, para poder cuidar da moeda e ter os resultados. Inclusive menciona que pode cair a taxa básica de juros, né? Ele vai explicar como é que o agro sustenta esse país no momento de crise. Explicar por quê. Ele explicou por que o FMI errou tão feio com o Brasil. Achou que a gente ia cair 9% no PIB, caímos menos da metade disso. Então, ele está deixando muito claro, no momento oportuno, o que está acontecendo com o Brasil, né? E ele disse que o Brasil vai crescer mais que a China. Eu lembro, eu cobri no Jornal do Brasil, como repórter econômico, o milagre brasileiro. E eu vi que teve um ano que a gente cresceu 14%, o PIB. A média naqueles anos foi 11,2%. E o que foi? Otimismo e entusiasmo. Paulo Guedes sabe disso, né? Que o otimista, o entusiasmo, abre empresa, dá emprego, compra, vende, né? Investe, né? É isso que acontece. Queremos ouvi-lo também, Zé. 30 segundos. Pois é, olha, o ministro Paulo Guedes, inclusive, está tendo uma grande audiência quando fala da realidade, a nova realidade do Brasil, né? A economia crescendo, a inflação em queda, mais baixa do que a Europa e até dos Estados Unidos. E ele fala com competência, porque fala a realidade e não enche aquelas coisas de firulas para enganar o ouvinte. Então, é esta a grande realidade. Sobre assuntos anteriores aqui, o presidente Jair Bolsonaro, naquele discurso ali antes da motociata, mostra a liderança e de como deve se portar um candidato à presidência da República no corpo a corpo. Campanha eleitoral é isso, comícios, corpo a corpo e promessa olho no olho, que funciona muito bem. Por outro lado também, esse encontro com Lula é o comentário de hoje por aqui. Na verdade, não foi um encontro de apoio a Lula. Eu iria nesse jantar. Eu iria exatamente para ouvir e fazer as críticas ou não ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E muitos que foram ali exatamente nessa posição. Não se tratou de um jantar de apoio a Lula. Não se pode também enfiar a cabeça como avestruz no buraco e esquecer de tudo. Um produtor de conteúdo como o Brasil Paralelo tem que estar antenado e ouvir. E depois se publica, né? E no mais, um grande abraço, a participação aqui semanal do grande Alexandre Garcia. Vamos seguindo aqui no nosso último giro, rapidinho seu comentário também, Diogo Schelp, em 20 segundos, Schelp. Eu acho que é interessante, de todas as coisas que foram faladas nessa entrevista do Paulo Guedes, quando ele se referiu à questão das emendas de relator, né? Ele demonstrou um desconforto com isso. Ele falou
que, segundo ele, a corrupção era muito maior em governos anteriores, coisa de 220 bilhões, eu não sei de onde ele tirou esse número, mas de qualquer forma ele falou que se houver corrupção atualmente, e aí ele citou especificamente as emendas de relator, seria talvez 20% do total, algo em torno de 3 bilhões, se houver corrupção, claramente. E aí, junto isso com o que ele falou ontem, em uma outra entrevista, em que ele disse que a direita também é danada, gosta de um orçamentozinho, né, e de favores. Então, a equipe econômica de Guedes sempre esteve desconfortável com essa questão das emendas de relator. Inclusive, chegou a mandar um ofício para o presidente sugerindo vetar justamente as emendas, e o presidente ignorou. Você usa 20 segundos. O Paulo Guedes tem números para mostrar, então ele não precisa de adjetivos, e nós não ficamos aqui encobrindo a realidade, tentando embelezar o que é criminoso e o que é horrível. A antítese dele é o Celso de Mello, aquele que estava agindo de forma partidária, ou pelo menos sempre contra um determinado candidato, que era o presidente, sai da corte e declara o seu voto no oponente. Ou seja, essa é a desmoralização que, inclusive, chega ao TSE também e que faz trazer a desconfiança em relação ao processo eleitoral. Luciana, 15 segundos. Pois é, Vitor, os americanos com uma inflação recorde aqui, com os números não estão indo muito bem, e um dos nomes que eles querem trazer, importar para saber o que está indo tão bem no Brasil é do nosso ministro Paulo Guedes.